Gostaria de convidar agora a igreja para abrir a palavra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 10. Vamos ler o trecho que está começando no versículo 38 até 42. Lucas 10, 38, onde está escrito assim: indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado. Amém. A Bíblia está falando aqui de Jesus e duas mulheres. Conhecemos muito esse trecho. Vamos falar especificamente de uma mulher aos pés de Jesus, Maria. Ele foi convidado, Jesus foi convidado por uma mulher para que ele se hospedasse na sua casa. Nós sabemos que Maria e Marta eram irmãs e tinham um irmão chamado Lázaro. Naquela época, mulher solteira ficava sob a custódia do pai, se não tinha pai, do irmão. Então Lázaro era o homem que tomava conta da casa, mas a responsável dos trabalhos domésticos era Marta, seguramente mais velha do que Maria. Sendo responsável pelos trabalhos da casa, ela sabia o quanto custava dirigir a sua casa. Era uma família que nós não que podemos dizer abastada da época em Betânia. Nós sabemos que quando Jesus entrava numa casa, entrava trabalho, porque ele já trazia 12 homens com ele. Pensa você receber em casa 13 homens, suados, famintos, sedentos, para ocuparem a sala. E isso aconteceu na casa de Marta. Mas Marta sabia o que estava fazendo quando convidou Jesus. Você precisa também saber o que vai acontecer. Cafarnaum. Jesus Cristo entrou numa casa. 15 dias atrás eu estava lá. E daqui a pouco abriram o telhado e Jesus viu que vinha descendo, e não era de paraquedas, um aleijado na frente dele. Você pensa o que é fazer isso na sua casa? Mas acontecia. Quando Jesus Cristo está presente, tantas coisas inusitadas podem acontecer. Aqui, a Bíblia diz que Marta o convida. E Marta o hospedou em sua casa. Mas ela tinha uma irmã chamada Maria. E esta preferiu sentar-se aos pés de Jesus para ouvir-lhe os ensinamentos. Marta trabalhando, fazendo tudo para receber bem. Maria esqueceu que tinha trabalho. Quando ela viu Jesus, a única coisa que importava era sentar aos pés de Jesus para aprender. A Bíblia está dizendo que ela quedava-se aos pés de Jesus para ouvir-lhe os ensinamentos. Marta não aguentou com aquela situação. Eu não sei quantas vezes ela passava e dava uma olhada para ver se Maria se mancava. Maria estava embevecida. E ela passou. E quantas vezes aquela mulher deve ter feito para ver se a irmã acordava. E Maria estava lá.
Chegou uma hora, Marta não aguentou mais. A Bíblia diz: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Olha que mulher. Você conhece alguém aqui? Cuidado que não seja você. Então, ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Que vergonha! Fazendo queixa da irmã para visita. Ela convida Jesus, daqui a pouco está entregando a irmã, pedindo a visita que mande a irmã trabalhar, porque ela está cansada de trabalhar sozinha. Interessante essa Marta. Jesus Cristo simplesmente olhou para a cara dela e disse: Marta, Marta. Só faltou dizer: sua chata. Marta, Marta. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus Cristo aqui está falando de visão, de percepção. Nós precisamos perceber a hora. Lógico que Maria sempre ajudou nos trabalhos domésticos. Se assim não fora, Marta não teria reclamado. O grande problema ali era o seguinte: é que naquela época uma mulher não ocupava a posição que Maria ocupou. Maria estava ocupando uma posição clássica de um discípulo de Jesus Cristo. Ela se quedou aos pés do mestre, no meio de todos os homens. Enquanto Jesus ensinava, Maria foi lá e sentou no chão e ficou bebendo como se fosse um discípulo, e essa não era a atitude certa para uma moça. Aquilo era uma vergonha. O que Marta estava dizendo: Senhor, aqui nessa casa nós conhecemos o nosso lugar como mulheres. Essa posição dela não é costumeira, porque ela assumiu a posição de discípulo. E Jesus Cristo gostou. Ela ouvia o ensinamento, ela bebia as palavras. Ela, Maria, discípula de Jesus. Nós podemos ver que o trabalho de Marta era necessário para que tudo funcionasse. Mas o que realmente agradou ao Senhor foi a posição de Maria. Quando nós olhamos para isso, vemos que lá no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, está escrito que Jesus escolheu entre todos 12 para estarem com ele, para pregarem a palavra e ministrarem a misericórdia. Mas primeiro de tudo, para estarem com ele. Sabe, às vezes nos preocupamos tanto que temos que fazer isso, que temos que fazer aquilo, que temos que fazer aquilo. Deus está dizendo: ei, olha aí, ó, os céus, os mares, oceanos, montanhas, pássaros. Você está vendo isso tudo? A minha mão, a minha palavra fez tudo isso. E eu chamei tudo e tudo veio a existir. Eu não preciso do seu trabalho. Eu quero você comigo, porque eu não criei as montanhas para mim. Eu não criei os mares para mim, mas eu criei você para mim.
E o meu desejo, de ter você para mim é tão intenso, é tão profundo, que eu rasguei o meu único filho na cruz para abrir um caminho de retorno de você para mim. O seu trabalho será consequência do relacionamento entre nós. Você vai trabalhar no reino porque você está comigo. Só por isso. Mas o seu trabalho não vai trazer você para mim. É o relacionamento que você tem comigo que indicará o caminho do trabalho. O trabalho é consequência. Maria estava com ele. Nós vamos ver que, embora Marta trabalhasse, se preocupasse, queria servir bem, queria receber bem o mestre, nós vamos ver o resultado de ser discípula mais tarde, quando vai acontecer um momento tremendo naquela família, no capítulo 11 de João, quando o irmão, o cabeça da casa, adoece. Lázaro adoece, e nós sabemos que vai acontecer aqui o quarto milagre messiânico, porque, segundo a lei dos fariseus, qualquer pessoa podia operar milagres, desde que Deus o ajudasse. Mas eles separaram 4 milagres, chamados milagres messiânicos. Esses milagres, só quem poderia realizar seria o Messias quando viesse. Era cura de um leproso, cura de um surdo-mudo, cura de um cego de nascença, ressurreição de um morto depois do 3º dia. Então, Lázaro adoece, nós sabemos tudo o que aconteceu. Jesus Cristo tinha vindo da Judeia, passou por Betânia e avisou para aquelas mulheres e para Lázaro: olha, eu estou indo para Galileia me esconder lá, porque estão querendo me apedrejar na Judeia. Não está na hora de eu morrer. Então eu vou ficar lá, o meu endereço é tal. Deu tudinho para elas, porque Jesus sabia que elas iam precisar. E foi para Galileia. Só aquela família sabia onde Jesus estava. Depois disso, Lázaro adoece. Sendo homem com condições financeiras, seguramente eles procuraram todos os recursos da época. Quando viram que não dava, pegaram um empregado de confiança e mandaram aonde Jesus estava. E quando esse rapaz volta, Lázaro já estava morto e enterrado. Agora, situação. As irmãs disseram: vai chamá-lo, porque ele ressuscita pessoas. Não, porque ele cura, porque elas não pensavam que o irmão ia morrer. Quer dizer, houve uma intercessão, houve um pedido. Elas entregaram a situação na mão de Jesus. Jesus não veio, porque Jesus precisava fazer o milagre no 4º dia, porque aquele seria o último milagre messiânico. Mas ninguém sabia, só Jesus. E quando o mensageiro chegou: ei, a doença não é para a morte, a doença não é para a morte, o Senhor disse. Pensa na situação desse mensageiro. Ele chega lá, chorando, e diz para Jesus: mestre, aquele a quem amas está enfermo, chorando. E Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, isso é para que se verifique nele, é para a glória de Deus. O quê? Jesus Cristo vai morrer? Não, isso é para a glória de Deus. Jesus deu um banho de água fria na fervura do rapaz.
O rapaz disse, então, ele não vai morrer? Jesus disse, não. Então tem que voltar depressa, para avisar, porque está todo mundo chorando. Esse rapaz, coitado, enche o odre de água novamente, bate pela estrada e corre. Quando chega lá, ele tinha uma notícia tremenda para entregar. Ele tinha uma boa nova, ele tinha solução, ele tinha a resposta boa, positiva. Ei, a doença não é para a morte, não. Ei, não é para a morte. E todo mundo assim. Lázaro tinha morrido e ele estava dizendo que a doença não era para nós. O Senhor disse que a doença não é para a morte. Estava morto. O rapaz caiu no descrédito. Ninguém acreditou que ele tinha falado com o mestre. É tão difícil dar uma notícia que Deus mandou. As pessoas não acreditam. Por isso que matavam os profetas e até hoje pisam neles. Por quê? Quando que Deus falou isso? Falou, mas as pessoas não acreditam. Acabou. Lá vem esse rapaz dizendo, o Senhor disse que a doença não é para a morte. Eu imagino que aquele rapaz ouviu, mas não é o caso agora. Ficou a situação. Depois, mais 2 dias, alguém diz, ei, o mestre está vindo lá no caminho. Para quê? Foi o que Marta pensou. O que é que ele veio fazer aqui? Quando a gente mandou chamar, ele não veio. Vem agora. Marta saiu que nem um corisco. Encontrou Jesus no caminho e foi assim. Se o Senhor tivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Olha, ela estava dizendo para Jesus, você não veio. Por que o Senhor não veio quando a gente precisava? Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus disse para ele, teu irmão há de ressurgir. E ela, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse Jesus para ela, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. A mulher sabia tudo. Jesus falava, ela dizia, eu sei. Jesus já ficava dizendo, eu sei. A mulher sabia tudo. Eu não sei o que ela foi fazer ali. Aí ela não aguentou mais, mandou chamar Maria. Retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Jesus chamou Maria? Não, foi ela que inventou. Está aqui. Ouvindo isto, levantou-se, depressa e foi ter com ele. Olha o que vai acontecer. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Aí agora Maria vai se encontrar com Jesus. O que você acha que vai acontecer? Maria era a discípula que se quedava aos pés de Jesus. Uma mulher suave, uma mulher adoradora, uma mulher profunda, uma mulher que amava a palavra, não era agitada que nem Marta. Então agora ela vai se encontrar com Jesus. Qual é a atitude dela? Maria, versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui,
não teria morrido meu irmão. A mesma coisa de Marta. Brinca com mulher. Não se brinca com mulher. Mulher tem ideia fixa. Mulher tem pensamento formado. Mulher é diferente de homem, graças a Deus. Não é? Graças a Deus. Você lembra quando houve o pecado no Éden? Está lá. Deus acabou de falar com Adão, se vira para a mulher e para o diabo, que o diabo estava lá travestido de serpente. Porque o diabo é o primeiro travesti da história. Ele se travestiu de serpente, ele se fantasiou de serpente. Eu não estou falando mal dos travestis que estão por aí, eu estou dizendo que ele foi o primeiro. Se travestiu de serpente. E Deus olhou, Eva olhou, pensou que era uma serpente falante. Mas Deus olhou e viu quem era. Deus olhou para o diabo e para a mulher e disse: eu colocarei inimizade, briga, batalha, guerra, luta entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, a autoridade, o governo, o poder. Não é? Deus dá a promessa messiânica para a mulher. Não foi para Adão. Tanto que na hora de Deus trazer seu filho, não precisou do homem. Foi só do ventre da mulher. Ali, a briga é entre mulher e diabo. Se mete com mulher quem quer. Quantos homens falam comigo e dizem: irmã, eu não consigo compreender minha mulher. Eu digo: desista. Deus que criou a mulher, Deus não botou um versículo dizendo: maridos, compreendei vossas esposas. Ele disse: amai. É para amar sem compreender, meu irmão. Porque não dá. Está escrito. Está escrito. Porque nem ela se compreende, como é que o marido vai compreender? Não é? Quantas vezes não nos entendemos? Agora, está aqui uma situação. Maria chega lá, tão doce, tão suave, tão íntima. Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Pá! E chorando. Marta também estava chorando. A Bíblia diz que Jesus, vendo-a chorar, assim como os judeus que acompanharam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Por que é que ele não se agitou no espírito e se comoveu quando Marta chorou? Disse as mesmas palavras de Maria. Mas por que é que Maria, chorando, diz as mesmas palavras de Marta e Jesus se agita no espírito e se comove? Aí ele perguntou: onde o sepultaste? Eles disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Chorou por quê? Porque viu Maria chorar. Marta chorou, Jesus não chorou. Maria chorou, Jesus chorou. Por quê? Porque Maria tocava nas cordas do coração dele. Porque Maria era discípula de Jesus. Marta servia
Maria era discípula, existe uma grande diferença. Uma grande diferença. Essa é a dor que dá no nosso coração hoje. Andando do jeito que eu ando, em diversas nações, lidando com a igreja, dói. Você vê o acúmulo de evangélicos. Todo mundo se diz evangélico. E eu pergunto, onde estão os discípulos? Jesus Cristo disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a eles o que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou, não é estarei, não, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Onde estão os discípulos? Qual é a característica maior do discípulo, senão a intimidade com o mestre? Senão o prazer de estar com o mestre? Senão o prazer de repetir as palavras que saíram da boca do mestre? Você já se apaixonou alguma vez na vida? Não? Pastor, está ruim aqui. Nunca se apaixonou? Então precisa acordar para a vida. Quando você ama uma pessoa, primeira coisa, você quer ficar a sós com aquela pessoa. Você foge de todos para ficar a sós com aquela pessoa, porque você ama. Quando você ama essa pessoa, a voz dela é especial. Ela vai direto no seu coração. Quando você ama uma pessoa, ela é tão especial, mas ela é tão especial, que o que ela diz faz sentido para você. Quando você ama uma pessoa, você corre de tudo para estar com ela. Quando você ama uma pessoa, você tem prazer em lidar com as coisas daquela pessoa. Eu me lembro, eu me apaixonei uma vez na vida. Namorei, noivei e casei com o mesmo homem. Graças a Deus. Fiquei 24 anos e meio casados, ele morreu, estou viúva. Para mim chega. 24 anos e meio casada, suficiente. Feliz. Mas eu me lembro que quando ele vinha, ele trazia bombom para mim, eu guardava o invólucro do bombom. Se viesse caixa de bombom, eu não jogava a caixa fora. Eu não dava para ninguém nem um pedacinho do bombom, porque ele me deu. Eu podia comprar bombom para dar para os outros, mas aquele era meu. Por quê? Porque foi ele que me deu. Eu me lembro que ele tinha um Fusca. Fusca era carro naquela época. Hoje nem existe mais. Eu ouvia o barulho do Fusca dele. Era diferente de todos os outros. Que incrível. Porque era o Fusca do amado. Então, uma pessoa que você ama, ele toca música, ele cria melodia, harmonia nas cordas do seu coração. Se torna uma pessoa única e especial. Esse é o sentido da ceia. Sabe quando Jesus Cristo toma o pão, ele diz para seus discípulos: tomai, parti, comei, isto é o meu corpo dado por vós. O que ele queria dizer?
Você comeu um pedaço de bolo de milho hoje de manhã, no café da manhã. Quando você chegou aqui na porta, você disse: pronto, eu não posso comer milho. O médico disse que no dia que eu comer milho eu vou morrer. Corre, liga para o médico dizendo que eu estou indo para o hospital, para ele tirar o milho do meu estômago. Liga para o médico diz: não, fica aí mesmo. Por quê? O milho que você comeu no café da manhã já está dissolvido em você. Ele já está na sua corrente sanguínea. Ele já é o seu nutriente. Ele está dissolvido todinho de tal forma que ninguém pode separar você daquele milho. Ou o milho de você. Não dá mais. Você e o milho são uma coisa só. Quando Jesus Cristo diz: tomai, parti, comei, ele estava dizendo: assim como este pão vai estar dissolvido em você, eu quero estar assim. Eu quero estar tão dissolvido em você. Eu quero estar na sua corrente sanguínea. Eu quero ser o seu nutriente. Eu quero fazer parte de você, de tal forma que ninguém possa nos separar. Isso é ser discípulo. É estar assim com o mestre inseparável. Maria trabalhava, Marta trabalhava, fazia tudo bonitinho para o Senhor. Maria bebia a palavra que sai da boca de Jesus. Meus irmãos, não dá para entender como é que nós hoje vivemos sem prazer nessa palavra. Eu tenho tanto prazer de memorizar a palavra do meu Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você: eu sei todas as palavras que Jesus falou no Evangelho, sei de cor. Eu bebo, eu estou no avião, eu estou repetindo, porque tenho prazer. Eu sou macaco de auditório de Jesus. Eu sou papagaio de repetição. Eu tenho prazer. Para mim, a palavra dele é maravilhosa. Hoje em dia o pessoal não memoriza. Irmã, que memória que a senhora tem, meu Deus. Como é que a senhora consegue memorizar tantos capítulos? Eu digo: por que você não memoriza? Ah, irmã, tem memória não. Não tem, irmã. Sofre de amnésia. Não, não é isso. Como é seu nome? Fulano de tal. Nome do seu pai, tal. Sua mãe, tal. Seu telefone, seu endereço, data de nascimento. Sabe tudo. Eu disse: aí como você tem memória? Você só não tem memória para reter a palavra de Deus. Cuidado, porque isso é sintomático. Isso faz parte de um contexto chamado prioridade. Você memorizou a senha da sua conta bancária, ou a senha do seu celular, mas a palavra de Deus você não memoriza. Que memória é essa? Fica para você, pense depois. Maria chega. Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Lançou-se aos pés dele e chorou. Jesus chorou. Por que é que a resposta de Jesus para Marta, Marta disse a mesma frase, não foi a mesma? Porque Maria era discípula. Maria, a Bíblia diz que ela se quedava aos pés de Jesus para ouvir o seu ensinamento. Ele ensinava e ela recebia. Ele dizia e ela ouvia.
olhando no rosto dele. Ele tinha ali um ouvido atento. Ele foi lá e fez o milagre. Fez o milagre. Nunca mais Marta disse alguma coisa. Ele foi fazer por uma intercessão de um coração que estava unido ao coração. Quantas vezes nós oramos e oramos e oramos pelas coisas e esquecemos que a palavra diz: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque cumprimos o seu mandamento e fazemos diante dele aquilo que lhe é agradável. Ora, quando você ama uma pessoa, você quer agradar essa pessoa. Quando você ama uma pessoa, você cerca. Você faz tudo para agradar a pessoa porque você ama. Só isso. Se você não faz nada para agradar a Jesus, eu desconfio que o seu amor pode ser apenas a expressão grotesca de um capricho vulgar. Porque quando nós amamos, nos rendemos, nos entregamos, procuramos agradar. A quem é? Será que você não tem essa preocupação como discípulo? Você sabe qual é a máxima do discípulo? Quem te recebe, a mim recebe. E quem a mim recebe, recebe o Pai. Essa é a máxima do discípulo. Às vezes, as pessoas vão como se fossem discípulos, mas não deixam marca, deixam mancha. Porque na nossa caminhada, nós podemos deixar manchas ou marcas. É preciso que deixemos marcas de discípulo. O discípulo, ele aprende do mestre. Então ele fala como o mestre. Ele pensa como o mestre. Ele ama como o mestre. O sonho dele é o sonho do mestre. O prazer dele é o prazer do mestre. Em suma, a Bíblia diz que o discípulo tem a mente de Cristo. Então você age como Jesus agiria. Não existe eu sou, mas ele é. Nós vemos uma grande quantidade de evangélicos. Onde estão os discípulos de Jesus Cristo? Qual é a marca do discípulo? Nisto, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Qual é a marca? O amor, o vínculo da perfeição. Agora, essa época de eleições que teve, nós vimos evangélicos se degladiando, brigando um contra o outro. Brigando. Eu fui chamada para uma enquete sobre a história das eleições e fiquei lá. Eu fiquei perplexa, porque eu não acreditava direito no que eu estava vendo. Quando acabaram de dizer horrores, lembraram que tinham me convidado. Eu estava lá apagada. Mas, irmã, nós queremos saber a sua opinião. Eu disse: olha, vocês me chamaram aqui como filhos de Deus, como discípulos de Jesus Cristo. Eu estou até agora procurando saber onde estão os discípulos, porque para mim vocês são evangélicos. Cada um está falando pela sua denominação. Vocês estão incorporados no espírito, está aí, da Globo News, da Band News, de CNN, de BBC,
as coisas do mundo. O que foi que Jesus Cristo disse a esse respeito? O que é que ele diz? Ele envia 7 cartas. Ele dita as 7 cartas para João. Você vai ver que cada cidade, na Ásia Menor naquela época havia mais de 10 cidades, mas ele escolhe 7. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ele envia cartas. Você vai ver que cada cidade daquela tinha um caso. Tirando Esmirna e Filadélfia, que eram as cidades que não receberam nenhuma repreensão. Esmirna estava sofrendo martírio. Filadélfia estava em busca de santificação. As outras, Éfeso tinha caído do primeiro amor. Pérgamo estava misturada com o mundo. Tiátira com a falsa profecia. Sardes já tinha morrido, porque o salário do pecado é a morte. Estava afundada no pecado. Laodiceia, a igreja balofo. A noiva gorda em cima do muro. Tem tudo e não presta para nada. Ele estava se movendo no meio das igrejas. Para cada uma, Jesus Cristo se apresenta como o remédio para aquela doença. Ele se apresenta como um remédio. Mas para todas elas, ele conclui com uma admoestação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para ouvir o que o Espírito diz, tem que ter ouvidos espirituais. E para ter ouvidos espirituais, tem que ter nascido no Espírito. Numa época, em plena fase de Laodiceia que nós estamos, quando não se prega novo nascimento. Aquele povo não sabe o que Deus está dizendo para o Brasil. Nessa época eu disse, olha, não é possível que Deus está me dizendo uma coisa, está dizendo outra para vocês. Eu sou filha, eu não sou bastarda, eu não sou inimiga de Deus. Eu oro há mais de 30 anos pela situação do Brasil. Eu faço parte de um grupo chamado Leaders International Fellowship. E nós só oramos por governos. 15 vezes, 14 vezes eu fui a Jerusalém só para orar por liderança. Só. Nós não fazemos propaganda. Nós não temos camisa com o nome do ministério. Nada. É intercessão, intercessão, jejum, intercessão, jejum. Para saber o que está acontecendo na liderança. Nós sabemos, e há mais de 30 anos nós oramos, Senhor, levanta a saia da nossa nação, expõe a vergonha, mostra a ferida para ser tratada. Nós sabemos o que Deus está fazendo, mas sabemos o perigo que corremos agora. Está todo mundo fazendo festa. Ei, Bolsonaro, aleluia, ora, ora, porque agora entra um grande horror que a igreja evangélica corre, porque não estão ouvindo o que o Espírito diz às igrejas. Eu nunca vi um povo tão incauto, festeiro. Nos adaptamos. O nosso problema hoje, minhas irmãs, é a adaptação. Você quer matar uma rã, você põe uma panela no fogo,
cheia d'água. Quando a panela estiver borbulhando, você pega a rã, põe lá dentro a rã, pá, pá, a rã salta fora, porque a água estava quente. Você quer mesmo matá-la? Então você vai botar uma panela com água fria, bota a rã lá dentro e bota no fogo brando. A água está friazinha, a rã fica lá dentro. A água começa a aquecer. Ai, que coisa boa no meu corpinho. Essa água tão agradável, tão gostosinha. A água vai aquecendo. A rã vai se adaptando à temperatura da água. Sem perceber, os membros dela vão começando a ficar dormentes. Até que ela adormece. Até que ela morre. Por quê? Por adaptação. Esse tem sido o grande problema nosso hoje. Nós estamos morrendo por adaptação. Vamos nos conformando com as coisas do mundo. Vamos assumindo a forma das coisas do mundo. O que é que tem? Tem nada a ver. Qual é o problema? Eu não sou do mundo, mas eu estou aqui. Eu preciso viver. E vamos. E você olha dentro da igreja. E você vê as mulheres agindo como mundanas. Completamente conformadas com o mundo. Mulheres adultas. Já tem vovó piriguete na igreja. Vovó piriguete. Você vê senhoras vestindo roupa que elas compraram para um corpo que elas gostariam de ter. Não tem um marido dentro de casa para dizer, escuta aqui, ó, sua idade. Não tem um filho, não tem ninguém. E muito menos o pastor, ela bate, a coisa vai embora, nunca mais volta. Estamos no momento em que temos a Bíblia, mas não comemos a palavra. Falamos muito, mas não agimos. Dizemos que amamos, mas desprezamos. Falamos uma coisa, fazemos outra. É o momento da fé morta. Você sabe, a fé morta de que nos fala o apóstolo Tiago. Uma vez eu estava pregando numa igreja lá no Rio. Durante a semana estava sentada. E o grupo de louvor estava lá ministrando. Tinha um menino muito lindo. E ele estava dirigindo o louvor. Mas aquele menino ministrava, ele cantava. Deus é fiel. É uma centelha milimétrica de todo o conhecimento de Deus que Ele pode despejar em você numa hora, uma vez na vida. Não significa que vai ministrar sempre. E de uma hora para outra eu fiquei, porque veio assim, uma história do garoto. E assim, fala com ele. E eu aqui, não vou falar nada não. Vou dizer uma coisa dessa para o menino, ele é sobrinho do pastor. Eu tinha um contrato de pregar lá toda quarta-feira, durante o ano. Nós ainda estávamos no mês de outubro, e o Espírito já queria que eu fosse mandado embora. Eu disse, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas quando eu peço, e não tem mais nenhuma impressão no meu coração, ele, ó, significa, está na tua mão agora. Aí eu fiquei ali, tremi, orei por mim, me preocupei. Quando o menino acabou de ministrar, me chamaram para a palavra, eu fui lá e disse, meu filho,
não saia daqui hoje sem falar comigo, porque eu tenho algo do máximo interesse para você. Tudo bem, irmã. Foi lá, entrou com a namorada, ficou lá. Preguei. Quando eu acabei, fiz a oração, fui direto no garoto, vem cá. Ele veio, mas a namorada veio junto. Eu olhei para ele e para ela e disse, meu filho, o assunto que eu tenho é com você. Mas você pode escolher deixar ou não a sua amiga. Ela disse, eu quero ficar, bem sério. Eu disse para ele, pode, o assunto é particular seu. Ele disse, pode. Aí eu contei para ele, você estava ministrando lá. E eu estava lá embaixo, com uma admiração tão grande, pelo modo como você proclamava que Deus é fiel. E eu dizia, Senhor, eu queria tanto ter proclamado a tua fidelidade quando eu tinha a idade dele. Agora, na minha idade é fácil, mas na idade dele, eu queria ter feito isso. E Deus, então, me falou algo. Eu quero perguntar para você. Você realmente crê que Deus é fiel? Creio, irmão. Você crê que Deus é fiel à sua palavra, ao que Ele diz? Creio. Você crê que Deus cumpre tudo o que Ele diz? Creio. E quando Deus diz que nem um mentiroso, nem um efeminado, nem um ladrão, nem um impuro herdarão o reino dos céus. Você crê? Creio. Então, por que é que você sai daqui com esta moça e vocês vão para o motel de nome tal, porque eu vi. E você vai se deitar com ela como se fosse sua esposa. Ela disse, a senhora não prova. Eu disse, quem paga a conta do motel é você, com o cartão do Santander. O Espírito me mostrou. Você paga com o cartão do Santander. Eu vi na sua mão. E lhe digo o endereço onde fica o motel. Porque até o nome da rua está lá na frente. Eu disse para ela, olhe, você pode dizer o que quiser de mim, mas quando Deus fala comigo, Ele fala, não é todo dia. Mas eu sei quando Deus está falando. Também sei quando eu tenho o capeta diante de mim. Eu disse para ele, está nas suas mãos. Deus me mostrou que a sua fé é morta. Você proclama uma coisa, mas faz outra. É isso que Ele mandou lhe entregar. O menino caiu ali, mas caiu literalmente e chorava. A moça dizia, vamos fulano. E ele só fazia assim. Ela foi embora e ele ficou. Graças a Deus. Hoje ele é o pastor adjunto. Está casado, está bem, mas nunca se esquece disso. Quantas vezes, minhas irmãs, a nossa fé é morta. Nós sabemos tudo, proclamamos tudo, e na hora de agir, agimos como se tudo aquilo fosse uma ficção. Não é. Não é. Deus vai pedir conta de nós, do tanto que ouvimos, do tanto que aprendemos, e do nada e respondemos. É preciso que nós levamos em consideração que tudo o que Deus fez, inclusive rasgando o seu filho lá na cruz, foi para nos perdoar, para nos trazer de volta para Ele. E mandou que fizéssemos discípulos. E como é que nós vamos fazer discípulos? Porque Ele disse, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a eles o que eu vos tenho ensinado. O que é que Jesus tem ensinado para você?
para você ensinar para os outros. Ora, se você ainda está achando, mas eu tenho pouco tempo de convertida, eu quero lhe dizer uma coisa. Quando Paulo caiu do cavalo na estrada de Damasco, ficou cego, e ele foi levado para Damasco, a Bíblia diz que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e Jesus Cristo falou com Ananias: Ananias, dispõe-te e vai à rua que se chama direita, na casa de Simão, e lá tu vais encontrar Saulo, apelidado de Tarso. Ele estava orando, quando ele viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Paulo não tinha 3 dias de convertido, estava orando e em jejum. Então não venha me dizer que você não ora, porque você só tem 1 ano de convertido. Não. Você não ora porque não tem um fogo ardendo no seu coração. Você não ora porque o seu coração está vazio. Você não ora porque você não tem interesse de um relacionamento com Deus. Eu lhe digo isso, e se você está nesse estado, eu lhe digo: deixe tudo e vá ficar no cantinho do seu quarto. A Bíblia diz: não descanseis, nem dê a ele descanso. Precisa. Olha, sabe, quando Jesus estava lá na cruz, chegou o momento crucial do cálice que ele não queria beber. E o cálice que ele não queria beber era a separação do Pai. Porque lá, no início da narração de Gênesis, a Bíblia diz que Deus ordenou: haja separação entre luz e trevas. Então, trevas, luz. E quando Jesus Cristo está na cruz, o que foi que aconteceu? 1 de João 1, versículo 5 diz: Deus é luz, nele não há treva alguma. Mas quando Jesus lá na cruz, voluntariamente, recebe toda a nossa maldição, todo o nosso pecado, toda a nossa morte, ali na cruz, voluntariamente, ele se transforma num prostituto, num ladrão, num assassino, num pedófilo, para receber toda a nossa maldição. Ele se torna uma pústula de pecado. Naquela hora, Deus continua sendo luz e ele é treva. A Bíblia diz que durante todo o tempo que Jesus esteve na cruz, ele esteve olhando para o Pai. A primeira palavra que ele disse foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a última foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas houve uma hora que ele olhou, não tinha o Pai, porque Deus havia ordenado separação entre luz e trevas. E naquela hora Jesus agonizou: Eli, Eli lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Pai, tudo está consumado, está tudo pronto, acabei, cumpri a missão, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por quê? Quando Jesus Cristo agonizava pedindo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas que Deus mandou um anjo que o confortava. Mas Deus não atendeu o pedido do filho. Por quê? Porque ele olhou para você. Ele olhou para mim.
Ele olhou para cada um de nós. E Deus ficou lá. E na hora que Jesus Cristo bebeu o cálice da minha maldição e da sua, Deus lançou a mão na separação. Havia uma cortina, a Bíblia diz, de linho fino, retorcido, que é mais ou menos como um carpete. Era uma peça de uma direita e esquerda, de cima a baixo, que separava o santo dos santos, que era o impedimento para que se chegasse na presença de Deus. Quando Jesus entregou o Espírito na cruz, uma mão invisível foi lá, rasgou de cima a baixo e expôs a presença. Expôs. Aquele era o momento máximo da vitória de Deus. Ele disse: eu vou reverter tudo isso. Agora ele abre e ele diz: podem vir. Agora, pelo sangue do meu filho, vocês podem vir. Venham para mim. Venham. Venham. Você tem ido? Ele está esperando. O caminho está aberto. O retorno está seguro. A ponte está estabelecida. Por que nós não vamos? Discípulos. Tantas coisas Jesus Cristo fez aqui, quando ele estava visivelmente presente. Ressuscitava mortos, curava enfermos, libertava de demônios, quando ele abria a boca para pregar. A graça era tão grande, que até as crianças queriam vir para ele. Que homem é esse? Que presença é essa? Que dádiva de Deus é essa que foi dada à humanidade? Um homem, Deus. Mas os discípulos nunca pediram assim: mestre, o Senhor é nosso mestre, o Senhor está aí para nos ensinar, nos ensine como é que se ressuscitam os mortos. Se eu estivesse lá, eu ia pedir: Senhor, me ensina, porque eu sei o que é enterrar filho. Eu não desejo isso para ninguém. Eu digo para vocês, nunca mais diante de mim uma mulher ia chorar a morte de um filho, porque é horrível. Você sabe que aqueles discípulos não pediram nada disso. Sabe o que foi que eles pediram? Mestre, ensina-nos a orar. Eu tenho, a menos que eles fossem doidos, nós ficamos sabendo que de tudo que Jesus fez, o que mais impressionou, o que foi mais contundente para aqueles discípulos, era a oração de Jesus. E quando eles disseram: mestre, ensina-nos a orar, Jesus Cristo, assim, com uma facilidade, esse jeitão bom que ele tem de ser amigo, ele diz: tudo bem, quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus. Aquilo foi uma cacetada na cabeça dos discípulos. O quê? Eu posso chamar a Deus de Pai? Aqueles discípulos conheciam todas as orações do Antigo Testamento, nunca viram um patriarca, um rei, um sacerdote, um profeta chamar a Deus de Pai. Nem Moisés, que falava face a face com Deus, nem Abraão, que era amigo de Deus, nem Davi, que era semelhante ao coração de Deus. Ninguém chamava a Deus de Pai. Pai tem a ver com intimidade. Pai tem a ver com aquele peitão grande
pai fica vazio. A mesa do pai fica com o seu lugar vazio. Você não vai para que ele possa lhe alimentar. Você não vem para o colo do pai. Quem disse que Deus é seu pai foi Jesus. Ninguém conhece mais o pai do que o filho e o espírito. Se o filho disse para você chamar a Deus de pai, é porque é assim que Deus quer ser chamado. É como que Deus é meu pai? Ele sabe que eu sou pecadora, me escolheu, aceito, quero, vou. Falamos tanto de oração, de intimidade com Deus. Como podemos fazer discípulos se nós mesmos estamos definhando como discípulos? Como você pode ensinar aos outros aquilo que Jesus tem ensinado, se você ainda não aprendeu com Jesus? Se você não tem aprendido, não tem buscado, não tem o menor interesse? Precisamos rever a nossa posição. Quando se faz um congresso assim, é tempo de parar para pensar. Será que eu estou no caminho do discipulado? Será que eu tenho realmente dito sim a esse Senhor? Maria, quedava-se aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos, enquanto Marta trabalhava. Maria ficava ouvindo, aprendendo dele. E Jesus disse: Marta, Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Primeira pessoa eternizada pelas palavras do Mestre. Ela escolheu a melhor parte. Você tem que discernir o que é melhor, para que você possa escolher sempre a melhor parte. E, no contexto do que o Mestre nos ensina, a melhor parte é estar com Ele, é aprender dEle, é receber dEle, é gastar tempo com Ele. Amém? Então, que você escolha a melhor parte, porque nunca lhe será tirada. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.